Bom, pessoal, então vamos aqui à aula 19 do capítulo 7, tá bom? Onde a gente, na verdade, vai falar sobre coerência espacial, dando continuidade, então, ao que a gente está vendo nesse capítulo, que até agora tinha sido aspectos mais relacionados ao que a gente chama de coerência temporal. Então, a partir, ou nesta aula, a gente vai falar sobre coerência espacial. Bom, então vamos lá. O que a gente estava estudando até então era o problema que nós tínhamos dois campos que estavam chegando ao mesmo ponto do espaço, só que seguindo caminhos diferentes. Foi o que a gente estudou quando a gente falou de coerência temporal. Como eles vêm através de caminhos diferentes, é claro que eles vão levar tempos diferentes, e isso levava aquele tal, né, aquele tempo de atraso tal, e com isso, então, a gente estudou o que nós chamamos então de coerência temporal. A gente via como é que aquele tal estava relacionado ao tal zero, onde tal zero então era o tempo de coerência da fonte. Bom, nesse capítulo, nessa seção desse capítulo, a gente vai discutir a coerência espacial, que na real é a coerência entre dois campos que chegam em diferentes posições do espaço, tá bom? Isso, na verdade, é um caso um pouco mais geral do que a gente tinha visto até aqui. E, além disso, isso aí é importante do ponto de vista de estudar o que a gente chama de fontes extensas, né? Fontes que não sejam pontuais, fontes que tenham um determinado tamanho físico diferente de zero. Então, vamos lá. Vamos começar a história sobre coerência espacial. Vamos imaginar a seguinte situação ilustrada aqui nessa figura, tá bom? A gente tem uma fonte S aqui, tá bom? E aí tem um campo então, que sai de S e chega num ponto P1. Depois tem um campo, uma onda eletromagnética que sai de S e chega no ponto P1 aqui, P2 aqui em cima. E tem um ponto P3 aqui que fica no mesmo raio aqui que o ponto P1, mas um pouquinho mais à frente. Bom, então quando a gente fala de coerência espacial, a gente diz o seguinte, para esses pontos P1 e P2, a gente diz que a gente tem uma coerência transversal, porque eles estão à mesma distância, né? Estão equidistantes aqui da minha fonte S. Já os pontos P1 e P3, a gente fala, né? Que então eles estão aqui numa mesma linha e eles têm uma distância entre eles aqui, que é a distância do S até aqui é R1, a distância de S até o P3 é R3. Então tem uma distância aqui que é R13, né? Que é de P1 até P3. Então tem uma certa distância entre os pontos P1 e P3. Essa configuração aqui é a configuração que a gente chama de coerência longitudinal. Eles estão na mesma direção da fonte S, mas não equidistantes da fonte S. Bom, então esse último caso, que é o caso de coerência longitudinal, obviamente depende do R13, né? Ou seja, depende dessa distância entre o ponto 1 e o ponto 3, né? Que é o vetor R3 menos o vetor R1, tá bom? Que eu estou chamando aqui de R13. Ou, se você preferir, depende do tempo, né, que a luz leva para se propagar do ponto 1 até o ponto 3, que é R1, módulo de R13 dividido pela velocidade da luz. Ou seja, depende do tempo que a luz demora para sair desse ponto e chegar naquele ponto. Bom, então é claro que o ponto no campo 3, o campo no ponto 3, ele varia da mesma forma que o campo no ponto 1. Afinal, eles vêm da mesma fonte S. Então, o campo aqui no ponto 1 e o campo no ponto 3, eles têm a mesma função, eles variam da mesma forma, tá bom? A única diferença é que o campo no ponto 3 ele vai estar atrasado por um valor de tempo T13, né? Então, é claro, se o campo no ponto 1 ele tem uma certa variação, dado ao tempo que demorou para a luz chegar a esse ponto. No ponto 3 é a mesma variação atrasada pelo tempo que leva para a luz percorrer do ponto 1 ao ponto 3. É simplesmente isso que eu estou dizendo aqui. Se esse tempo, né, se esse T13 aqui for muito menor do que o tempo de coerência da fonte, tranquilo, a gente tem uma alta coerência entre esses dois pontos. Se o T13 for muito maior do que o tempo de coerência, a gente vai ter coerência pequena ou, em certas situações, até coerência nula, tá bom? Então, isso aqui são aspectos interessantes para a gente já ter, né, sem precisar fazer conta nenhuma, a gente já tem em mente sobre a coerência longitudinal. Bom, um pequeno parênteses aqui sobre coerência transversal. Se aquela fonte S for uma fonte pontual,
a dependência do E1 e do E2 vai ser a mesma, certo? Naqueles dois pontos. Portanto, eles vão ser completamente, mutuamente coerentes, tá bom? Então, é claro que, novamente, né, a luz que sai daqui, ela é a mesma, ela varia da mesma forma que a luz que chega aqui. Como essa distância aqui é a mesma, não tem muito que a gente possa fazer. Esses dois pontos, eles vão ser completamente coerentes entre si, eles vão ser mutuamente coerentes, tá bom? Então, nesse tipo de situação, né, de coerência transversal, né, da situação de coerência transversal, que é essa daqui, né, a gente só vai ter situações de coerência parcial, né, se a fonte não fosse pontual, se fosse uma fonte extensa, tá bom? Se você puder considerar que a sua fonte é pontual, no caso de coerência transversal, você sempre tem que a situação de coerência mútua, tá bom? São mutuamente coerentes os dois pontos. Muito bem. Vamos agora então ao caso que interessa. Vamos imaginar uma fonte extensa, tá bom? Uma fonte extensa seria uma fonte que tem um certo comprimento aqui, e ela vai sendo composta de várias fontes pontuais. Então é assim que a gente vai analisar uma fonte extensa. Uma fonte extensa, na verdade, é a combinação de várias fontes pontuais. Para resolver esse problema aqui, a gente vai imaginar apenas duas fontes, tá bom? Então, a minha fonte extensa aqui ela tem um tamanho D, e ela tem duas fontes apenas, para simplificar a situação da nossa vida aqui. SA aqui em cima, SB aqui embaixo, tá bom? A única coisa que a gente vai dizer é que SA e SB, elas são completamente incoerentes. Então, não tem nenhuma relação de fase entre a luz emitida por SA e a luz emitida por SB. E o que a gente quer saber agora é, como eu falei antes, né, voltando só um pouquinho para vocês verem aqui, ó, a gente quer estudar a coerência entre dois campos em diferentes posições do espaço, tá bom? Então, dois campos em diferentes posições do espaço. Dois campos, A e B, em diferentes posições do espaço, P1 e P2, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então, a gente vai ver como é que vai ser a correlação entre esses campos vindos de A e vindos de B nesses dois pontos P1 e P2, diferentes pontos do espaço, para saber se existe alguma correlação entre o campo em P1 e o campo em P2. Então vamos lá, o que a gente tem no ponto P1, por exemplo? Então no ponto P1 a gente tem o campo que chega em 1 vindo de A, que é essa aqui, essa seta maior com R1A, tá bom? E o campo que chega em 1 vindo de B, percorre essa distância R1B. Então eu vou escrever aqui, ó, que o meu campo no ponto 1 vai ser o campo que chega em 1 vindo de A, um tempo t menos t1A, que é o tempo que ele leva para percorrer essa distância, mais, aqui ficou um pouco de rabisco, eu resolvi fazer assim, mais o campo que chega em 1 vindo de B, num tempo t menos t1B, que é o tempo que leva para ele percorrer a distância 1B. Analogamente, né, para o ponto 2, a gente vai ter o campo que chega em 2 vindo de A e percorre a distância T2A, e o campo que chega em 2 vindo de B, que é esse cara aqui, o campo que chega em 2 vindo de B, que percorre uma distância R2B e, portanto, tem uma diferença de tempo T2B. Então, esses daqui são os campos que a gente tem chegando nos pontos 1 e 2. A gente quer saber, então, se existe alguma coerência entre esses campos e pontos diferentes do espaço. Então, observe que agora o nosso campo E1 ele é mais complicado. Ele é E1A, né? Não vou ficar falando dos parênteses, então ele é E1A, E1B, e o E2 vai ser E2A e E2B. Bom, na hora que a gente vai calcular a nossa função de correlação para saber o grau de coerência, né? A nossa função de correlação normalizada entre esses dois campos, né? Que está no ponto 1 e no ponto 2, para saber se tem alguma querelação, então, no fundo, eu estou querendo saber se tem uma correlação entre esse campo que está chegando aqui, que vem de duas fontes, e esse campo que está chegando aqui, que vem de duas fontes. É isso. Só que agora, então vamos lá, relembrando aqui, a nossa função de correlação é a média temporal de E1 e E2 complexo conjugado, dividido pela raiz da média temporal de E1, E1 complexo conjugado, média temporal de E2 e E2 complexo conjugado, tá bom? Só para relembrar. Então, o que importa mais para a gente aqui é o que está no numerador, que é E1 e E2 complexo conjugado. Como a gente acabou de ver, isso daqui dá uma complicação, porque o E1 não é só E1, né? Ele é E1A mais E1B. E o E2 é E2A mais E2B. Então, vai ser aqui E1A mais E1B, E2A mais E2B complexo conjugado. Então, você tem aqui que fazer a distribuição, né, dos produtos.
e achar todas as possíveis combinações aqui. Então, no fundo, o que vai fazer? Essa aqui é facinho, você faz essa álgebra aí. Então, isso aqui vai dar E1A, E2A complexo conjugado, mais E1B, E2B complexo conjugado. Então, esses dois termos que eu já agrupei aqui, tá bom? Ainda vai ter o termo E1A, E2B complexo conjugado, mais E1B, E2A complexo conjugado. Olha só, eu já juntei mais ou menos do lado esquerdo. Todos os termos aqui, eles vêm da mesma fonte. Então, é no ponto 1 e no ponto 2, mas eles vêm de A. E aqui, ó, é no ponto 1 e no ponto 2, mas eles vêm de V. Então, isso daqui, com certeza, se tiver alguma correlação, né, se tiver algum grau de correlação entre esses campos, deve estar nesses termos. Porque eles vêm da mesma fonte. E a fonte, ela é coerente com ela mesma. Então, a luz que chega em 1 e vem de A, ou que chega em 2 e vem de A, e vem de A, ela pode ter alguma coerência, né? Analogamente aqui, porque as fontes, né? A é coerente com a própria fonte A, né? Então, como vem da mesma fonte, aqui você imagina que aqui esse termo pode levar a alguma coerência. Esses aqui você não tem nem esperança de que tenha coerência, porque olha só, é a luz que chega em 1 vindo de A, a luz que chega em 2 vindo de B. Mas A e B são completamente incoerentes, como a gente já tinha colocado no início do problema. Então, como A e B são incoerentes, isso daqui vai dar zero, não precisa nem fazer conta, isso aqui vai dar zero, não precisa nem fazer conta, porque é o que chega em 1 vindo de B e o que chega em 2 vindo de A. A e B são completamente diferentes. Então, esses termos aqui são nulos, então resta para a gente olhar para o que acontece nesses dois termos da esquerda. Bom, para simplificar na minha vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de T' T menos T1A, T duas linhas, T menos T1B, tá bom? Que são aqueles termos que aparecem lá dentro dos meus campos. Se eu for escrever explicitamente lá os campos que está sobrando, se eu for escrever explicitamente isso daqui agora, eu tenho que escrever aqui, ó, E1A, E2A complexo conjugado, só que é E1A de T menos T1A, E2A complexo conjugado e T menos T2A, e assim analogamente para o E1B e E2B complexo conjugado, tá bom? Então aqui eu vou chamar esse cara aqui de T', né? Esse aqui é o T', e esse aqui é o T duas linhas. Então de tal forma que eu posso escrever esse T menos T2A aqui, né? Desculpa, eu ainda posso dizer aqui que o T1A menos T2A eu vou chamar de tal A. Então o que é? Ó, é do ponto vindo de A até o ponto 1, então a diferença de tempo vindo de A até o ponto 1 e do tempo vindo de A até o ponto 2. Isso aqui eu estou chamando de tal A. Então, é a diferença de tempo vindo de A para o ponto 1 ou para o ponto 2. E aqui é a diferença de tempo entre a luz que sai de B e chega em 1 e a luz que sai de B e chega em 2. Isso aqui eu vou chamar de tal B. Bom, então a gente pode usar essas expressões aqui de tal forma que aí você escreve esse cara aqui como tal linha, esse aqui como tal linha, esse T menos T2A, você combina essas equações e você vai escrever como T' mais tal A, e aqui T' mais tal B. Então esse lado aqui fica em função de T' e A, e o tempo só depende da fonte A, esse tal A, e aqui depende desse tempo renormalizado T duas linhas, né, ou redeslocado temporalmente T duas linhas, e desse tempo tal B, que está ligado simplesmente à luz que sai da fonte B e chega em 1 e 2. Então fica uma coisa mais interessante, porque isso aqui é uma coisa que só tem coisas de A, isso aqui é uma coisa que só tem coisas de B. Muito bem. Da mesma forma, para lá o que está no denominador, E1 complexo conjugado, E2 complexo conjugado, a gente vai fazer a mesma coisa, novamente a gente vai pegar os termos que envolvem A e B e vai anular, e no final das contas vai sobrar isso daqui, ó, o E1 complexo conjugado, ele vai ser basicamente a média temporal do E1A módulo ao quadrado, mais média temporal do E1B módulo quadrado, e aqui o análogo para 2A e 2B, tá bom? Então é isso que resulta a gente calculando separadamente todos os termos que aparecem lá na nossa função de correlação normalizada. Joga tudo para dentro da fórmula, não pode ter medo. Então vai dar aqui, ó, gama 1, 2, aquele termo que está no numerador, e o termo aqui que está no denominador, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer com o termo de denominador é fazer uma consideração, que é uma consideração tranquila, ninguém vai ficar sem dormir por causa dela. Essa consideração aqui, ela diz o seguinte,
a gente vai dizer que as fontes são equivalentes, tá bom? As fontes A e as fontes B são equivalentes, ou seja, elas têm a mesma intensidade, tá bom? São fontes que têm equivalência, tá bom? Então, na hora que a gente faz isso, né, a gente vai estar igualando o módulo de E1A ao quadrado, a gente vai dizer que isso é igual a E1B, que é igual a E2A, que é igual a E2B, tá bom? E é isso que a gente vai estar fazendo. Então aqui vai dar um 4E1A à quarta, que é igual a 4E1B à quarta. Então isso daqui vai sair da raiz como um 2 média temporal de E1A ao quadrado. O módulo quadrado disso aqui eu errei lá para fora. Tá bom? Então é aqui. Então, ao fazer isso, olha só, a gente aproveita, né, e vai ficar com essa expressão. Então, você separa essa média aqui dessa forma. Então, ela é meio da média temporal de E1A telinha E2A complexo conjugado telinha mais tal A, que é esse primeiro termo, dividido pela média temporal de E1A ao quadrado, devido à fonte ser equivalente. Mais um outro termo aqui que só depende de B, que é exatamente análogo ao primeiro. A única coisa que eu faço aqui, né, que é esse termo aqui, a única coisa que eu faço é que como é equivalente, E1A ou E1B é diferente. Então aqui é igual, desculpa. Então aqui eu posso, em vez de chamar isso aqui de E1A, bom, E1A módulo quadrado é igual ao módulo quadrado de E1B, já que as fontes são equivalentes. Então aqui eu escrevo E1B. No fundo, o que está mostrando essa expressão? Está mostrando o seguinte, que a função de correlação normalizada, nesse caso aqui, ela é a metade, igual a meio, da função de correlação para a fonte A, né? Tá vendo? Isso aqui tudo está ligado com a fonte A. Como se tivesse só uma fonte A, com tempo tal A, como lá atrás tempo tal A, mais uma coisa, uma função de correlação. Isso aqui é exatamente a mesma definição da função de correlação para tal B, é o que vem da fonte B, percebe? Então, é bem legal, porque o que a gente está mostrando aqui, na verdade, é que a função de correlação normalizada é como se só fosse um termo que só vem de A e um termo que só vem de B. O que a gente já mais ou menos imaginava que seria assim, porque afinal só vai ter coerência a fonte, a luz que chega no ponto 1 e no ponto 2, que vem da mesma fonte A. Então, isso daqui vem de uma fonte, que é a fonte A, isso aqui vem da fonte B. Não vai ter termo cruzado, porque não tem correlação, não tem nenhuma coerência entre a luz que vem de A e B por imposição da nossa situação, a situação mais complicada possível. Bom, o que a gente faz agora? A gente vai usar nessa conta aqui, ó, exatamente o resultado que a gente fez na seção de coerência temporal, certo? A gente resolveu lá que era para uma fonte, certo? Indo para 2 pontos. É exatamente o problema que eu tenho aqui, só que agora em vez de ser tal A, é tal como era lá atrás, agora é tal A e aqui era tal B. Né? Então eu vou usar aquele mesmo resultado que a gente obteve lá atrás, imaginando aqueles pulos, aqueles saltos de fase a cada tempo tal zero, onde tal zero é o ponto de coerência, é o tempo de coerência. Então vai dar o quê? O gama 1, 2 vai dar o meio, e aqui então vai ser 1 menos. Lá atrás era tal, aqui eu vou escrever tal A sobre tal zero, e elevado a menos i ômega tal A, mais a mesma coisa com tal B. Fechou, tá bom? Então aqui, para tal menor do que tal zero, vale isso. Desculpa, para tal A, né, no caso, menor do que tal zero, vale isso. E para tal B menor do que tal zero, vale isso. Fora disso, é zero, que é o que a gente já tinha visto lá atrás. Fechou? Então, basicamente, é isso que a gente tinha visto. Agora complica um pouquinho mais de novo, porque a gente tem que calcular o módulo quadrado. O módulo disso para calcular o grau de coerência. Lembra? Então, tem que tirar o módulo, aqui é um número complexo um pouco mais sofisticado do que era anteriormente. Então, para fazer o módulo aqui, a gente vai tirar a raiz do gama 1, 2 complexo conjugado vezes o gama 1, 2. Então, o que está escrito aqui embaixo, ó, é o gama 1, 2 complexo conjugado. Tá vendo? O sinalzinho aqui está trocado, está negativo. E aqui é o gama 1, 2 normal. Tá bom? Então, é isso que dá essa conta aqui. E, de novo, você vai ter que fazer a distributiva aqui e achar todos os termos possíveis, tá bom? É uma conta meio mais ou menos chata de fazer. Mas depois, então, se a pessoa repetir a mesma fórmula do slide anterior, depois de alguma álgebra, tá bom? Você encontra, então, que esse gama 1, 2, ele vai ser 1 menos tal A sobre tal zero, raiz de 1 mais cosseno de ômega tal A menos tal B sobre 2, tá bom? Só um detalhe, se algum de vocês aí
por querer fazer essa conta, essa não é uma conta exata, por isso que tem um aproximado aqui, tá bom? Na verdade, isso aí a gente assume que tal A menos tal B é muito menor do que tal zero e que tal A é da ordem de tal B para chegar exatamente nessa expressão, tá bom? Então, se alguns de vocês forem tentar fazer essa conta, você vai ver que não é uma álgebra direta, tá bom? Para ficar uma expressão bonitinha assim, a gente usa essas condições que, na verdade, são condições que não limitam muito o entendimento do problema, tá bom? Então, a diferença de tempo, né? O tal A e o tal B, em geral, é muito menor do que o tempo de coerência, tá bom? Lembrando, né? Que o tal A, conforme definido aqui, é a diferença de tempo que a luz que sai de A chega em 1 e chega em 2, né? Então, isso daí não é, né? Então, a diferença de sair da fonte A para chegar para 1 para 2, ou sair da fonte B chegar para 1 para 2, tal A menos tal B, tal A e tal B é muito próximo, né? Então, isso daí é um tempo bem pequeno que deve ser, essa diferença, né, é muito pequena, que deve ser de fato muito menor do que tal zero para muitas situações físicas, mas obviamente não para todas. Beleza. Ao fazer isso, então a gente resta com essa expressão, que é a expressão que a gente tem que analisar agora para saber como o diabo está funcionando essa coerência nossa. O que a gente vai fazer agora é lançar a mão da geometria do problema e tentar expressar esse tal A menos tal B olhando para a geometria do problema, tá bom? Então, tal A menos tal B, ó, que é esse cara que aparece aqui dentro do argumento da nossa função cosseno, né? A função que tem a raiz de 1 mais o cosseno aqui. Para isso, a gente vai pegar a geometria do nosso problema que estava lá atrás, tá bom? Dessa geometria, o que a gente tira aqui, ó? O que é o tal A, né? Então, o tal A era, lembra? R1A menos R2A. Né, dividido pela velocidade da luz. Então, né, era a distância, era o tempo, né, o tal A, o tempo para a luz sair de A e chegar em 1, para a luz sair de A e chegar em 2. Então, para a luz sair de A e chegar em 1, para a luz sair de A e chegar em 2. Tá bom? Eu divido essa diferença de distância pelo C, vai dar a diferença de tempo. Menos o tal B. O tal B era o tempo que a luz levava, a diferença de tempo para a luz sair de B chegar em 1, sair de B e chegar em 2. Então, você pega essas distâncias, divide por C, vai dar aqui o tal B. Muito bem. Agora a gente só reagrupa aqui, né? Junta todo mundo que é 1 para um lado e quem é 2 para o outro, né? Só reescreve isso aqui dessa forma. E aí aqui, brincando com a geometria, olhando aqui para a geometria, não se preocupem, eu não vou cobrar isso na prova, tá bom? Não se preocupem. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Eu fiz, tá bom? É claro que você tem que usar umas aproximações de que essa distância é grande, assim por diante na geometria, mas se você olhar para a geometria aqui, você consegue demonstrar, então, que esse tal A menos tal B, ele é aproximadamente a distância entre as duas pontes, L, a distância entre os dois pontos P1 e P2, dividido por R, que é a distância aqui entre o plano das pontes e o plano dos meus pontos de observação, dividido também pela velocidade da luz, tá bom? Então isso aqui vocês conseguem fazer, dá para demonstrar, tem dois jeitos, dá para demonstrar genérico e dá para demonstrar simétrico, né? Colocando esses pontos aqui simetricamente distribuídos, tá bom? Talvez seja um pouquinho mais fácil, mas ainda assim é uma geometria chatinha de fazer. Beleza, mas é isso daí que dá. Bom, se agora a gente pegar essa função, então eu vou pegar esse tal A menos tal B, jogar aqui, ó. Então, certo? Tal A menos tal B, isso aqui vai dar um cosseno de dl sobre RC, tá bom? Se você plotar agora, então, fizer um gráfico, né, do módulo do gama 1, 2 em função do L, né, então estou trocando meu argumento aqui como sendo agora o L, né, quem que é o L, gente? O L é, lembrando aqui, a distância entre os dois pontos, então depende da distância entre os pontos do grau de coerência. Vai ter coerência entre esse ponto e esse ponto? Depende da distância, se eles estiverem muito afastados, a coerência vai ser menor. Se eles estiverem bem próximos, a coerência vai ser maior. Olha que interessante. Se você plotar esse gráfico, essa coisa esquisita aqui que eu desenhei, tentei fazer o melhor possível, tá bom?
ele é a função que está lá, raiz de 1 mais o cosseno. Dá isso daqui, ó. Tum, tum, tum. E esse aqui é o cara que está por fora, que é uma reta. Então, ele chega até esse ponto aqui, que seria o ponto que está relacionado com o tempo de coerência, e daqui para cá dá zero. Tá bom? Dá zero, dá essa função aqui. Tá bom? Então, você vê o seguinte, que o grau de coerência, olha só, então, deixa eu voltar um minutinho. L0, que a gente convenciona, essa é uma convenção, a gente chama aqui esse L0 aqui, ó, de um comprimento de coerência típico, tá bom? Um parâmetro que caracteriza a nossa coerência, que na verdade é o primeiro mínimo dessa função, é a hora que ela toca o zero aqui pela primeira vez, a primeira raizinha aqui da nossa função, tá bom? Olha só, então como é que a gente acha esse primeiro mínimo aqui, ó? Esse primeiro mínimo eu pego aquele 1 mais cosseno, que é o argumento da raiz, né? Igualo ele a zero. Ao você igualar esse cara aqui a zero, é óbvio, né, que o nosso ômega d L0 sobre RC tem que ser igual a mais ou menos π, da onde você tira que esse L0 é πRC sobre ômega d. Então esse ponto aqui, L0, é o ponto que diz pra gente o seguinte, olha, abaixo de L0, os valores do módulo de gama 1,2 são altos, tá bom? Se eles são altos, portanto, a coerência, eu devo ter bastante coerência. A partir de L0, você ainda tem coerência, tá bom? Mas ela já começa a não atingir valores tão altos, né? Você fala assim, pô, professor, mas aqui ela é tão alta quanto aqui. É verdade, cara. Mas é um parâmetro que a gente está dizendo, tá bom? Olha, se você estiver acima de L0, tome cuidado. Você pode estar aqui, aí é bem menos coerência, né? Ou dependendo de quanto oscila essa função aqui, você pode estar numa outra posição. Então esse L0 é um parâmetro típico que te diz o seguinte, olha, mas com certeza, se para você ter uma coerência perto de 1, você tem que estar bem abaixo do valor L0. Se você estiver aqui, você nunca vai ter uma coerência próxima de 1, você vai ter uma coerência simplesmente parcial, é isso que eu estou querendo dizer. É um valor típico que permite a gente inferir qual a distância L entre os dois pontos que permite que os nossos pontos estejam coerentes. Bom, esse L0 então é esse cara aqui, πRC sobre ômega d. Você pode escrever esse ômega como sendo 2π, aí você encontra aqui que o seu L0, se você estiver interessado em vez de ômega, em ni, vai ser 2R ni sobre d, que vai ser igual a R lambda sobre 2D também, se você quiser escrever aqui que C é lambda ni, e escreve tudo para lambda. Vou ficar com essa daqui só para ter uma ideia com você, tá bom? Então, L0 é R lambda sobre 2D. Ou seja, dentro dessa distância, L0 aqui, ó, a gente vai ter coerência entre a luz que está nesse ponto P1 e nesse ponto P2, vindo de uma fonte extensa. Que eu estou aqui modelando, né? Simplesmente por duas fontes pontuais separadas por uma distância S1, mas uma distância D. Ou seja, uma fonte extensa, ela ainda vai permitir coerência entre a luz que está num ponto P1 e a luz que está num ponto P2, se essa distância L for menor do que L0. É por isso que no experimento de Young, quando a gente tem uma fonte incoerente, uma fonte extensa, uma lâmpada incandescente que tem um filamento lá comprido, por exemplo, né, que seria uma fonte extensa, completamente incoerente, é por isso que depois você bota uma íris. Você bota uma abertura pequenininha, se o tamanho da abertura for menor do que esse L0, né, que é R lambda sobre 2D, né, dada a geometria do nosso problema lá, nessa situação aí, a luz, então, que passa pela primeira fenda, ela é coerente. E aí sim você pode fazer o experimento de Young. Então, é por isso que naquele experimento de Young, as pessoas sempre colocavam lá, coloca lá uma fenda que vai ter coerência. Porque você faz uma fenda bem fechadinha. É claro que quanto mais fechada a fenda, menos luz passa, fica mais difícil fazer o experimento, porque você precisa de intensidade para observar os efeitos ópticos. Mas basta que a tua distância L seja menor do que R lambda sobre 2D. E aí você pode, na sua casa aí, calcular, né? Olha, eu vou fazer com 500 nanômetros, luz visível.
esse R é essa distância aqui, sei lá, meu anteparo vai estar 1 metro, certo? 1 metro, esse aqui é 1 metro. Aí esse D aqui, ó, na verdade é o tamanho do teu filamento, sei lá, depende do filamento, 1 centímetro, 1 milímetro. Então você vai ver que, na verdade, se você tiver uma fenda, né, esse L0 vai dar na ordem de microns, mais ou menos, tá bom? Então você vê que se você tiver uma fenda de alguns microns, 10, 20, 50 microns, depende um pouco do R e do D que você está usando, já é suficiente para garantir coerência. Então aqui está desvendado o mistério da fenda que se coloca no experimento de dupla fenda de Young. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e entender um pouquinho aí. Então aqui eu termino a aula 19 do capítulo 7 e até a próxima aula.